eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje é a lição de número 12 em Cristo em Filipenses e Colossenses, que tem como tema Convivendo com os Outros. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. Tudo isso te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E o verso aí para memorizar, em Colossenses 4:6, diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como deve responder a cada um. Então, que nós entendemos esse verso, que a palavra nossa tem que ser sempre agradável e temperada com sal. Seja onde você estiver, na escola, no serviço, dentro de casa, com a família, na faculdade, a nossa palavra tem que ser sempre agradável e temperada com sal. Quando as pessoas vivem e trabalham juntas, enfrentam desafios diferentes de opinião, podem gerar tensões e dar origem a discussões. Quanto mais próxima for a relação, mais importante é que todos se entendam. As relações mais próximas, naturalmente, são as familiares. O lar, às vezes, é chamado de empresa familiar. Uma forma interessante de descrever seu funcionamento. Há semelhanças entre administrar um negócio e cuidar de um lar. Em ambos, deve haver consenso sobre valores, metas e objetivos. Todos devem se dar bem e fazer sua parte para que tudo funcione em harmonia. Os mesmos princípios se aplicam à igreja, que na essência é uma família ampliada. Na passagem dessa semana, Paulo nos apresenta princípios para guiar a família cristã, que funciona de maneira diferente de um lar romano típico. Além disso, ele oferece outros valores que se aplicam a diferentes relações sociais, tanto dentro quanto fora de casa. Agora aqui, marido e esposa. Várias instruções para o lar cristão aparecem no Novo Testamento, em Efésios 5, 21-33, 6, 1-9, Colossenses 3, versos 18 a 25, capítulo 4, verso 1, Tito 2, versos 1 ao 10, 1 Pedro 2, 18 a 25 e 3, 1 ao 7. Esses códigos domésticos, como são chamados, não impõem uma hierarquia rígida, mas apresentam diretrizes que tornam as relações mais equilibradas e edificantes para todos. Então, um marido e uma esposa têm que ter harmonia dentro do lar. A esposa tem que respeitar o marido porque o marido é o sacerdote da casa. E o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. O que isso quer dizer? Que o marido tem que cuidar da esposa, dar segurança para ela. Olha, marido, quando você estiver chegando, pega uma flor para sua esposa. Trate ela bem, leva uma florzinha, um chocolate para ela. Nós, maridos, tem que fazer isso. Você fazendo isso, a esposa vai ficar feliz. Porque mulher é frágil. Nós temos que cuidar da esposa e manter a harmonia dentro do lar. Aqui em Colossenses 3,18, olha o que diz aqui na palavra de Deus. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos,
Ame cada um a sua mulher e não tratem com amargura. A palavra de Deus está dizendo que o marido não pode tratar a mulher com amargura. E a mulher tem que também respeitar o marido. Olha só que a palavra de Deus nos diz. Que equilíbrio você percebe? Quais conselhos adicionais Paulo dá em Efésios 5, do 22 a 25, versículo 33. Vocês leiam esse texto. Eu só não vou ler porque senão meu vídeo vai ficar muito longo. Alguns homens citam esse texto. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. E param por aí. Mas observe a importante condição que Paulo acrescenta como convém no Senhor. Colossenses 3,18. O Novo Testamento, em momento algum, ensina que as mulheres devem se submeter a todos os homens, nem que a esposa seja subserviente, atendendo sem critério a todos os caprichos ou desejos do marido. A lealdade da esposa é primeiramente ao Senhor, depois ao marido. A individualidade da esposa não deve ser apagada pelo marido, nem ele pode servir de consciência para ela. O amor de Cristo pela igreja, ao se entregar por ela, ilustra como o marido deve amar a esposa. Ele será fiel, não importa o custo, decidirá sempre o que for melhor para a esposa. Um amor assim torna mais fácil para a esposa obedecer ao mandamento de Deus de respeitar o marido. Então, maridos, tem que amar a sua esposa. Se você não ama a sua esposa, não trata ela bem, não cuida dela, como que você quer que ela te respeite? Ela não vai te respeitar. Então, tem que amar a esposa e cuidar dela. Um casamento cristão saudável é caracterizado por reciprocidade, diálogo, cumplicidade e harmonia. Às vezes, quando decisões com implicações para toda a família precisam ser tomadas, pode ser apropriado incluir os filhos na discussão, mas os pais nunca devem brigar na frente dos filhos. Após esse processo, se o marido e a esposa não chegarem a um acordo, o caminho bíblico para a paz é que a esposa ceda ao julgamento do marido, desde que isso não viole a palavra de Deus. Igualmente, a maioria dos maridos, se não todos, pode se lembrar de momentos felizes em que seguiu os conselhos da esposa. Quanto mais o marido e a esposa cooperam, mais feliz será o casamento. Então, o que dá para entender aqui? Que o casal não pode brigar na frente do filho. Se a mulher vê uma coisa que o pai fez com o filho e ela não gostou, espere a criança dormir e converse com ele. Fale assim, não gostei do jeito que você fez com o menino. Eu não gostei. Vamos melhorar nisso. Os dois, o marido e a mulher, têm que entrar em acordo. O casal que briga na frente da criança é um casal que não tem harmonia. E o filho e a filha vai crescer revoltados. É isso que vai acontecer. Então tem que ter harmonia no lar. Pais e filhos. Parte de segunda-feira. As crianças desempenham um papel essencial dentro da família. Elas precisam saber que são amadas e valorizadas como membros da família e cidadãs do reino celestial. O culto familiar é fundamental, simples, mas deve ser regular de manhã e à noite. Desde cedo, as crianças podem começar a ajudar com a limpeza da casa e outras responsabilidades. O mais importante é que elas sigam o mandamento de Paulo. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então, os pais têm que ser exemplos para os filhos.
pai tem que ser exemplo para com o filho, porque o filho vai seguir o exemplo do pai. Se o pai trata o filho bem, o filho vai respeitar o pai. Agora, se é um pai que não trata o filho bem, que briga com o filho, que maltrata o filho, como que esse filho vai respeitar o pai? Esse filho vai crescer uma criança revoltada. Ele vai crescer revoltado. Então, tem que ter harmonia dentro do lar. O pai tem que ser um homem de Deus. O filho vai olhar para o pai: olha, meu pai é um homem de Deus. Eu vou seguir o exemplo dele. É assim que tem que ser os pais. Pergunta 2. Leia os versos a seguir. Quais princípios são apresentados para a criação dos filhos? Aqui em Provérbios 8:9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Em Deuteronômio 6:7 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O pai tem que ensinar com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, o pai tem que ser um homem de Deus. O pai tem que ensinar para a criança desde cedo o caminho de Deus. E os filhos têm que ouvir as instruções de seu pai e não desprezar o ensino de sua mãe. Porque quando o pai instrui o filho e o filho ouve o ensino da mãe, vai ser enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Então, nunca deve desprezar a instrução de seu pai e desprezar o ensino da mãe. Tudo que os pais falam é para o bem para o filho, porque eles querem bem o filho, não querem o mal do filho. Olha o que diz aqui: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, o pai que ensina a palavra de Deus para a criança desde cedo, quando ela crescer, ela não vai esquecer e não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ela sempre vai se lembrar do caminho de Deus. E Jesus fala: deixe vir a minhas crianças, porque delas são o reino de Deus, que está escrito aí. O que isso quer dizer? Que nós, para entrarmos no reino de Deus, tem que ser como uma criança, porque a criança é pura, a criança sabe perdoar, a criança não guarda mágoa. É assim que devemos ser, como crianças. Se nós não sermos como crianças, nós não entraremos no reino de Deus. Continuando. Quando bem orientados para o Senhor por meio de ensino e exemplo, os filhos se tornam uma bênção para a família, a igreja e a sociedade. A instrução de Paulo para os pais, assim como para os maridos e esposas, é equilibrada e recíproca. Pois, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. A maneira como os pais, especialmente o pai, interagem com os filhos e os disciplinam tem um grande impacto na formação espiritual deles. Estudos mostram que quando ambos os pais frequentam a igreja, uma porcentagem maior de filhos também permanece na igreja, ao contrário do que acontece quando apenas um dos pais o faz. O mais surpreendente é que a presença constante do pai na igreja, mais do que da mãe, tem um impacto ainda maior, fazendo com que mais filhos continuem na igreja na vida adulta. O papel do pai, portanto, na formação espiritual dos filhos é fundamental e não pode ser negligenciado. É crucial que os pais assumam esse papel com seriedade. Vamos para a parte de terça-feira, relações e trabalho. Como você deve ser no seu trabalho?
Pergunta 3. Leia Colossenses 3, verso 22 a 25 e 4:1. Quais são as instruções dadas aos escravos? Quais princípios podem ser aplicados a relações de trabalho em geral? Hoje, algumas pessoas mencionam a escravidão para alegar que a Bíblia é ultrapassada. No entanto, elas não consideram os contextos históricos de Israel no Antigo Testamento e da Igreja no Novo Testamento. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus e, portanto, para ser livres. A lei mosaica proibia manter um compatriota como escravo perpétuo, em Deuteronômio 15:12. Estabelecia 6 anos como período máximo de serviço para quitar uma dívida financeira, em Êxodo 21, verso 2 a 6, e Levítico 25, versículo 39 a 43. A escravidão mencionada na Bíblia, embora repugnante para a nossa visão moderna, normalmente não se assemelha às práticas cruéis da escravidão no mundo ocidental, que foram um flagelo e um crime contra a humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, a Igreja atuava uma sociedade rígida pela lei romana, que permitia a posse de escravos. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis, e tentar derrubar essa prática poderia constituir uma ameaça ao avanço do evangélico. De fato, dentro da igreja, ao contrário do que acontecia na maior parte do Império Romano, a primeira obrigação do escravo era para com Deus, e seus senhores eram instruídos a tratá-los de forma justa, sabendo que também tinha um Senhor no céu. Além disso, Paulo orientou Filemão a não tratar Onésimo como um escravo, mas como seu irmão. Filemão diz, versículo 16. Na verdade, tanto no Antigo quanto ao Novo Testamento, os crentes são chamados de escravos ou servos de Deus. Em Salmos 34, verso 22 e Lucas 17:10, 1 Pedro 2:16. Mesmo que não concordemos com as circunstâncias culturais em que alguns textos bíblicos foram escritos, devemos ainda aceitar a autoridade do texto. Caso contrário, colocamos nossa própria cultura acima das Escrituras. O melhor é considerar tudo o que a Bíblia diz sobre um tema antes de tirar conclusões sobre o que ela nos ensina a respeito. Pergunta aqui no rodapé. As passagens de Colossenses 3, 22 a 25 e 4:1 se aplicam aos seus relacionamentos no trabalho. Como tais princípios podem ser úteis para você, seja como chefe ou como empregado. Vamos ler aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui diz assim: escravos, obedeçam em tudo seus senhores, todos a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, seja no trabalho, você tem que trabalhar não para homens. Você tem que trabalhar como se fossem para o Senhor, e fazer de todo o coração. Se o seu patrão não está, você tem que trabalhar como você trabalha. Se o seu patrão não está, você tem que produzir, continuar produzindo, mesmo ele não estando. E se ele estiver, você tem que trabalhar do mesmo jeito que você trabalha quando ele não está. Tem que fazer como se você estivesse fazendo para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então nós temos que trabalhar honestamente, não para homens, mas para o Senhor. Parte de quarta-feira, orando uns pelos outros. Leia Colossenses 4, 2 a 4. Quais princípios sobre oração você encontra nesses versos?
quais pedidos de oração Paulo faz. Algumas das palavras mais importantes que podemos dizer a alguém que enfrenta dificuldades e problemas são: estou orando por você. Essa é a forma escolhida por Deus para a nossa conexão e interação com o céu. Faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Ellen White, O Grande Conflito, página 439. Observe como Paulo descreveu uma oração de fé. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Colossenses 4:2. Ele nos diz para orar em todo o tempo. Efésios 6:18. E sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5:17. Mais impressionante ainda, mesmo que não saibamos orar como convém, é que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Pergunta de número 5. Leia novamente Colossenses 4:3. Que porta para palavras de Deus pode abrir para você compartilhar sua fé? Paulo também orou para que dissessem as palavras certas quando lemos suas cartas e seus discursos no livro de Atos. Podemos imaginar que ele era sempre eloquente, sem nunca duvidar do que deveria dizer. No entanto, ele pediu orações para poder transmitir essa mensagem com a devida clareza. Colossenses 4, verso 4. Além disso, usou uma palavra grega importante na última frase, que significa como me cumpre fazer, indicando a necessidade divina do trabalho de proclamar o Evangelho. Paulo reconhecia a importância de levar essa mensagem aos mais altos níveis do governo romano, incluindo a casa de César. Para orar, não é necessário que estejamos sempre prostrados de joelhos. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com trabalho diários, que o nosso coração se deve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento, que cada respiração seja uma oração. Ciência do Bom Viver, página 329. Então não é só orar de joelhos. Você pode conversar com Deus caminhando, no trabalho, na escola, na faculdade. Mantém os nossos pensamentos em Deus. Sábios no modo de agir. Qual é a verdade mais importante que nós cristãos sabemos? É que, de fato, de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que, por meio da fé nele, podemos ter a vida eterna. Essa é uma verdade que nunca poderíamos ter descoberto sozinhos. Em vez disso, ela teve que ser contada ou revelada a nós. E ela nos foi revelada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está revelada para nós que Cristo morreu pelos nossos pecados. E por meio da fé nele, nós temos a vida eterna. Então, Cristo, ele foi a apropriação pelos nossos pecados. Cristo morreu por nós. Isso nos foi revelado. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda isso para nós. Que Cristo morreu por nós. Há uma grande quantidade de virtude, há uma grande quantidade de verdade, conhecimento e sabedoria que nunca teríamos se não fosse pelo que Deus nos revelou em sua palavra. Mas esse conhecimento e sabedoria não foram dados apenas como informação. Ao contrário, devemos viver em nossa vida essa verdade, esse conhecimento e essa sabedoria. Leia Colossenses 4, 5 e 6. Em que situações Paulo nos ensina que precisamos mais ainda ser sábios no modo de agir? Por que isso é importante? Essa é a pergunta 6. Infelizmente, nós cristãos, às vezes, somos tudo menos cristãos. Paulo, citando o profeta Isaías, indicou que crentes podem afastar os descrentes. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês.
Romanos 2, 24, Isaías 52, verso 5. A maneira como agimos em relação aos outros, especialmente aos que não compartilham de nossa fé, faz toda a diferença. Tito 2,5 e 2 Pedro 2, verso 2. Um lar cristão, um grupo de jovens reunido para fazer oração, não para travessuras, pequenas gentilezas, um espírito calmo e paciente falam muito para aqueles que nos observam, tentando perceber se nossa profissão de fé é autêntica ou não. Em Colossenses 4,6, Paulo destacou as palavras que usamos, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Isso é mais do que simplesmente ser gentil ou educado e comunicar com as palavras a graça de Deus, por meio da ação do Espírito Santo temperada com sal. Em vez de trazer um tom agressivo, nossas palavras precisam ser apropriadas e agradáveis para aqueles a quem nós dirigimos, para que saibam como deve responder a cada um. Só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas, no momento certo, com o propósito certo e preparar o coração dos ouvintes para a mensagem que devemos compartilhar. Aqui também a palavra grega, dei, mencionada na lição de ontem, é usada. Então, essa foi a lição de número 12, convivendo com os outros. Aqui nós aprendemos como conviver com as pessoas, que nossa palavra tem que ser sempre agradável e temperada com sal. Nós cristãos temos que mostrar a humildade, a compaixão, fazer o bem para as pessoas, não tratar as pessoas com palavras agressivas, tratar as pessoas bem, como Cristo tratou as pessoas bem, quando Ele esteve aqui nesta terra. Eu quero orar por você, querido Deus e Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática sobre o que nós aprendemos aqui na lição e como conviver com as pessoas. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe também os que vão se inscrever, Pai. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!